Sejam muito bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje o meu convidado, eu poderia quase classificar como amigo. O meu convidado de hoje escolheu Troia, não sei muito bem porquê, mas ele vai já explicar de seguida o motivo desta escolha de espaço, até porque o ar livre fazia sentido, mas a Troia não sei. E o meu convidado de hoje é um jornalista, professor e alguém que tem muito para ensinar. Hoje, no À Conversa Com o Pedro Cruz. Pedro, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. A primeira pergunta, eu estava-te a provocar, a primeira pergunta é muito simples, se tivesses que escolher entre ser professor e jornalista, eu sei que tu adoras ensinar, o que é que tu escolhias? Escolhi ser jornalista, naturalmente. Eu sempre quis ser jornalista, desde os 10 ou 11 anos, e portanto, enquanto profissional, sinto-me totalmente realizado, faço aquilo que gosto, pagam-me, às vezes melhor, outras vezes pior, mas pagam-me, não posso queixar. Bem-vindo a Portugal, não é? Nem me queixo, e faço o que gosto, e isso para mim é extraordinário. Outra coisa que eu achava que um dia gostaria de ser era professor, se bem que eu também queria dizer, eu não sou professor, eu dou aulas, que é uma coisa diferente. Professores são os senhores professores doutores, têm 5 doutoramentos e PhDs e não sei o quê. Achas que é preciso ter esses doutoramentos e os PhD para ensinar? Não, mas eles são professores, no sentido em que são académicos, são estudiosos, refletem, têm pensamento produzido sobre aquelas áreas. Aquela frase do quem não sabe fazer, ensina. Não, pelo contrário. Eu dou aulas na Universidade Católica, em Braga, e tenho professores no sentido académico, extraordinários. Pessoas com uma cultura e com uma visão do mundo e que lá está, que pensam sobre, não é? Nós jornalistas não é que não pensemos, não é? Mas nós, no fundo, somos especialistas em generalidades e, portanto, muitas vezes... de tudo, não é? Especialistas em generalidades, não é? Uma outra especialização às vezes, mas, no fundo, somos especialistas em generalidades. E às vezes não, aprende-se imenso com eles porque, como estão dedicados a uma só tarefa, a uma só área do pensamento ou do conhecimento, têm um conhecimento muito mais profundo do que o comum dos mortais, por isso é que são professores, não é? E, portanto, agora, no caso dos cursos de jornalismo e de outros, eu acho muito importante haver uma ligação prática a quem está nas redações, porque essa é a grande mais-valia do curso onde eu estou, e não sou só eu. Tu vais dar aulas de manhã, ou estás com os alunos de manhã, e à tarde estás a trabalhar na redação de hoje, não é? Há muitos antigos jornalistas que se tornaram académicos, e eu respeito isso, mas não entram numa redação há 20 anos, ou há 30 anos. E, portanto, essa ligação com o mundo atual, com a forma como as coisas hoje em dia decorrem, acho que é muito proveitosa para nós, porque nos obriga a estar mais despertos, mais atentos. E também sentes o que é que eles procuram em ti, e mais não é? atualizados e aos alunos dá uma perspectiva de proximidade, de atualidade, e acho que isso é muito importante. E tu adoras essa sinergia de teres os alunos a perguntarem-te o que é que aconteceu hoje ou ontem e, ao mesmo tempo, tu tens que lhes ensinar sobre o que é que vai acontecer amanhã. Sim, porque eu agora só vou dizer um clichê, eu às vezes aprendo muito mais, porque na verdade o facto de tu todos os anos teres turmas diferentes, para já quando acaba o curso sentes um vazio, não é? Porque não vais voltar a ver provavelmente muitas daquelas pessoas com regularidade, mas todos os anos tens desafios diferentes e vais notando a evolução ou a falta dela do teu sistema de ensino até chegar à universidade. E, portanto, é um processo sempre dialético de ensino-aprendizagem, não é só um emissor e vários receptores, eu também recebo imenso e, sobretudo, isso obriga-me a manter-me atualizado em relação às tendências, àquilo que pensam os mais novos, o que é que querem, o que é que procuram, o que é que lhes interessa, e isso também depois é útil na redação. Tu falaste de haver professores que há 30 anos que não entram numa redação, não querendo entrar em detalhes que não interessem, tu tens quase 30 anos de carreira, tens 29 e qualquer coisa. Mudou muito e tu começaste na rádio, depois foste para a imprensa escrita, foste para a televisão, hoje estás outra vez na imprensa escrita, mas numa vertente até, se calhar, diria, uma multiplataforma, já com digital, com televisões online, podcasts, essas coisas todas. O que é que está a evoluir nas redações? Achas que o multitasking melhora a qualidade da informação, piora? A informação ao minuto é uma vantagem? Não dá tempo para maturar? Qual é que é a tua sensação enquanto profissional? Queres fazer essas perguntas uma de cada vez ou é para responder a todas juntas? Vai respondendo conforme conseguires. Eu já fui mais cético e também já fui mais radical. Isto com o tempo vamos aprendendo, não é? Eu julgo que nem estamos tão mal como se diz, nem estamos tão bem como poderíamos estar. Obviamente que o multitask e o online e as televisões ao minuto e a pressão, sobretudo online e de uma televisão de 24 horas, levam a que os assuntos muitas vezes não sejam tão aprofundados. Mas não acho que isso também seja catastrófico. Ou seja, em Portugal, em geral, faz-se bom jornalismo. Agora, nós não podemos ser saudosistas
de um tempo que já não existe. E, portanto, tu és um digital, eu não, sou um analógico, e, portanto, o tempo em que, na SIC, no caso, a comparação é sempre 92, que é o ano da fundação, no público 89, ou por aí fora, esse tempo já não existe. Não existe esse tempo, a sociedade é totalmente diferente e há uma grande mudança no paradigma a partir do ano 2000, precisamente com o digital, e, portanto, não vale a pena nós estarmos sempre a pensar, de antes é que era bom. Sim, de antes, quando eu entrei para o Diário de Notícias, nós tínhamos 8 horas para escrever 500 caracteres. Hoje não temos. Isso é verdade, não vale a pena desmentir. E ias para todo lado, não confiavas num feed noticioso. Ia-se lá e confirmava-se o mais possível. Mais ou menos. Há sempre fixe, tu confias, não é? Agora, hoje em dia, eu julgo que o trabalho de jornalista é cada vez mais, e isso também está a mudar, que é descodificar ou tentar validar, se quiseres, aquilo que chega. Ou seja, enquanto antes tu eras um observador e depois um reportador, um repórter, que é isso que eu gosto de fazer. Hoje és um filtro. Hoje tu és quase um mediador entre as fake news e as real news, entre o que é exagerado, o que é propaganda e o que não é, e, portanto, a função mudou um bocadinho. Tu hoje és muito mais filtrador do que relator ou repórter. Mas a reportagem continua a ser o género nobre e essa... Tu adoras reportagem. Adoro. Isso é a essência de um jornalista, não é? Isso é a essência de um jornalista. Sabes que... Lembras-te quando é que foi a primeira vez que nós nos cruzámos? Lembro-me. Quando é que foi? Foi numa cimeira da Conferência Empresarial da CPLP, onde me convidaram para moderar um painel. Exatamente. E para servir um fundo doce daquilo, e tu estavas a segurar o microfone com a mão errada. Exatamente, e tu vieste-me ensinar, daí a cena do professor. Sabes que eu sempre, a partir daquele dia, achei que tu tinhas uma vontade imensa de ensinar. E depois descobri que tu davas aulas, não és professor, davas aulas, mas achei engraçado esse lado de um tipo que tu não conheces de lado nenhum e num sítio do outro lado do mundo, tu teres a vontade de ir lá e dizer, olha, tu estás a começar, eu sei mais disto, vou-te dar uma dica e podes aprender. A ideia não era essa, não é? Tu estás a começar, eu sei mais disto. É quase uma coisa um bocadinho mais forte do que eu. É como as pessoas te dizem há 10 anos atrás, e eu digo não, há 10 anos. É uma coisa automática, portanto... Eu tenho um amigo meu, não é? Exato, tenho um amigo meu, que é uma coisa que eu nunca diria e que me irrita que as pessoas digam, não é? E no teu caso, tu estavas só a fazer um erro técnico, que é facilmente corrigível. Não pegues com esta mão, se estás deste lado, pega com esta. É simples, portanto, acho graça à interpretação que tu fazes disto. É a tua natura. Não é para me evidenciar, não achei que no fosse... sentido de, estás a fazer isso mal, faz bem, porque se fizeres bem vai ficar melhor na imagem e vai-te cansar menos o braço. E a partir daí, e depois acabámos por nos cruzar algumas vezes em trabalho, e sempre ficou essa amizade, e eu acho que essa humanidade, esse lado de eu posso ser o pivô da SIC Notícias, ou o que tu quiseres ser, ou o jornalista, ou o cronista, ou aos 30 anos de carreira, ou o professor, ou tudo aquilo que tu és e muito mais, mas eu estou disponível para te dar uma dica. E eu gostei disso em ti. E tu há bocado brincavas, e agora vou virar a mesa, apesar de ter sido mais ou menos em off. Tu brincavas de porque é que tinhas sido convidado. E eu acho que hoje esse espaço de humanidade, e em circuitos como a televisão ou até os mídia, está um bocado esquecido. A pergunta tem a ver agora com o Covid. Enquanto jornalista, enquanto repórter, enquanto professor ou alguém que dá aulas, como é que foi estar fechado um ano ou quase um ano com esta coisa do Covid? Eu nunca estive, e essa é a grande vantagem. Eu não posso responder a isso, não tive, na verdade. Mas as aulas deixaram de ser presenciais, não é? As aulas foram todas adiadas para o final, portanto não deste aulas durante 6 meses. Okay. Ou seja, no primeiro confinamento nós estávamos a meio e, portanto, depois arranjamos uma forma de terminar presencialmente. Nem devia estar a dizer isto, mas na verdade foi assim. Sim, é verdade. Não se podem dar aulas de rádio e televisão atrás de um computador. Neste segundo confinamento, neste semestre, o que nós fizemos, com a colaboração dos meus professores e dos alunos e da faculdade, foi concentrar 15 aulas, uma por semana, em 3 semanas seguidas. Okay. E isso acabou há 2 semanas. E, portanto, o que nós fizemos, com grande esforço dos alunos, que tiveram que levar comigo 15 dias seguidos, coitados, concentramos tudo precisamente para ser presencial. Em relação ao trabalho, eu nunca tive confinado. Nós na SIC o que fizemos no início foi trabalhar semana sim, semana não, 7. Havia uma equipa fora? E, portanto, eu basicamente trabalhava 7 dias seguidos e depois estava 7 dias em casa que sabiam lindamente, devo dizer-te. Mas ao fim do 3º dia já estava com vontade de voltar. Pois. Mas, portanto, nunca tive aquela sensação de estar fechado.
Nunca tive. Porque o repórter, até mais do que o jornalista, o repórter é um animal de Exterior. rua e de seres humanos, e tu precisas de Pessoas. ouvir e sentir e ver a linguagem corporal. Há ali uma parte que o digital dá-te completamente cabo do negócio. Dá, mas repara, o digital, lá está, tem a ver com aquilo que eu estava a dizer-te há pouco. Não vale a pena nós estarmos sempre a chorar a pensar de antes é que era. Hoje as pessoas, se calhar provavelmente as 4 pessoas que estão aqui, hoje nenhuma destas 4 pessoas que aqui está vê televisão. Tudo o que consome... Vê que tem uma televisão no escritório que é para dar audiência. Tudo o que consomem está no telefone. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a dizer que pena, meu Deus, Não, mas sei aqui quê. não estava a dizer do contacto, a questão de tu não conseguiste ter contacto com o teu interlocutor. Posso acabar? Podes. O que eu estava a dizer é, o digital não é só não ter contacto, não é só uma fábrica de notícias na banca, como se dizia de antes. Não é só isso. Não é? Também é isso. É refazer textos, é reembrulhar, é juntar, é muito isso. Mas também podes fazer reportagem. Quando tu fazes uma crónica, como eu agora felizmente voltei a fazer para o Diário de Notícias às terças-feiras, é melhor comprarem à terça-feira. www.dn.pt. Não, comprar o jornal primeiro comprar o e ler jornal, depois. Comprar o jornal. Mas podem fazer uma assinatura online. Isso é que era. Essa crónica também é um olhar que tu escreves no escritório, na redação, mas é um olhar de fora, de exterior, de Macro. qualquer coisa que viste, que ouviste, que te chamou a atenção e, portanto, o digital não é só estar fechado. Aliás, o jornalismo não é só nem é principalmente estar fechado. E depois há essa velha diferença que é entre a notícia, não é, e a reportagem. E a reportagem, para mim, é de facto o género nobre do jornalismo porque permite ter mais tempo, contar histórias de pessoas, enquadrar pessoas e, sobretudo, uma das coisas que me fez querer ser jornalista foram 2. A primeira era viajar e a segunda era poder estar nos sítios onde as pessoas normalmente não estão. E, portanto, ser os olhos Daquelas pessoas. dos meus leitores, ou espectadores ou ouvintes que não podiam estar ali. E eu julgo que essa missão, para mim o jornalismo não é uma profissão, é uma missão, é nobre no sentido em que tu sentes-te responsável por contares aos outros que não presenciaram aquilo que tu tiveste a oportunidade de presenciar. E isso é uma grande responsabilidade. Daí tu se ficares profundamente ofendido quando te afastam do centro da notícia. Não quero cometer nenhuma não quero contar nada que não possa, mas nós estivemos juntos em Pequim e a verdadeira notícia estava a acontecer a 80 km de onde nós estávamos. Não nos deixavam aproximar mais por questões de segurança. E tu fazes uma reportagem que termina com é tão certo como eu estar no Tibete, usando croma. Esse impedimento de te aproximar, não é em confidência porque deu na televisão, mas essa irritação, essa crispação de te afastarem da notícia é-te visceral, tu ficas mesmo ofendido. E nesse aspecto as coisas mudaram imenso. Repara, quando eu comecei a trabalhar há muitos anos, o truque não era teres o número de telefone dos protagonistas, era das secretárias dos protagonistas. Né? Querias falar com o Presidente da Câmara da Maia, por exemplo, eu dou um exemplo muito simples, Vieira de Carvalho. Quem controlava tudo da vida de Vieira de Carvalho era a secretária. Não havia assessores de imprensa nessa altura, não havia secretários, era a secretária. E, portanto, tu ou ganhavas a confiança da senhora para ela te passar a chamada para ele, ou não conseguias falar com ele, a não ser que fosse no evento público. Hoje tu tens assessores de imprensa e depois tens o assessor do assessor de imprensa e o assessor do assessor do assessor de imprensa e a agência de comunicação e o Relações Públicas e o chefe de protocolo e uma carrada de filtros que, em vez de facilitar, complicam e que, em geral, não te permitem o acesso. E, portanto, negarem-te o acesso é das piores coisas que podem fazer um jornalista. Eu vou-te só contar esta história rápida. Eu fui uma vez fazer um plenário de trabalhadores da STCP no Porto. Um dia tenebroso, chovia, um vento horroroso. E os senhores da STCP, a administração de então, não permitiu que o plenário fosse feito dentro e que as entrevistas no final fossem feitas dentro do complexo. E, portanto, nós ficamos todos cá fora à porta, à chuva. Nós e os trabalhadores, é o que é, tem que ser. No dia seguinte, a mesma administração convidou-me para um pequeno almoço com diretores e editores para apresentar um autocarro a gás ou elétrico, já não sei. É óbvio que eu não fui. E depois telefonaram-me a perguntar, mas não, porquê é que não venho? Eu disse, porque ontem fui aí e não me deixaram entrar, portanto, se eu sou o mesmo, era o mesmo ontem, sou o mesmo hoje. Ontem ia aí com uma função de jornalista, hoje também vou com uma função de jornalista, portanto, eu não vou permitir que me discriminem, quer dizer, se vais cobrir um plenário de trabalhadores, ficas à porta, mas se fores tomar um pequeno almoço com a administração, podes entrar. Não, eu não entro. E, portanto, não fui e não fizemos. Esse lado, eu ia-te chamar protestante, mas não é... Esse lado de protesto, protestante é outra coisa. Sim, mas esse lado de protesto...
Ou de protestante, eu vou-te chamar, só para te irritar. Mas esse lado de protesto... Mas queres falar sobre religião? Não, porque se quiseres também podemos falar sobre religião. Mas esse lado de protesto leva-te a bater de frente com algumas pessoas. Alguma vez à tua frente disseram: não gosto de ti porque tu fizeste isto, isto e aquilo? Sim. Em geral, as pessoas quando abordam um jornalista de televisão que é mais reconhecido que outros, não é melhor que os outros, é mais reconhecido, em geral quando abordam é para dizer coisas agradáveis. Gosto muito de ouvir, não sei o quê. Mas já tive casos de pessoas dizer: pá, não gosto de si, não gosto do que você diz, você é um vaidoso, não concordo com nada. Ótimo, olha amigo, boa sorte, continua. Mas como a ver. jornalista ou como comentador? Aí... Mais como comentador, Mais como porque comentador. o comentário é mais ácido e porque em Portugal, como eu faço muito comentário político, as pessoas, os partidos, não é política, os partidos são tribos como o futebol. Sim, tem umas máquinas por trás. Não é como o futebol, é como discutires o Benfica, o Sporting e o Porto. Portanto, se tu dizes mal do governo e o governo é do PS, tu és do PST. Mas se tu, 4 anos depois, muda o governo, tu continuas a comentar e dizes mal do governo que é do PSD, logo és do PS. E, portanto, o meu emblema é ótimo. Eu sou de todos os partidos, tenho pinos de todos os partidos. Porque tu dizes mal deles todos, não é? Eu não gosto de dizer que digo mal. Eu faço Tu análise criticas, e critico quando entendo que devo criticar e elogio quando entendo que devo elogiar, que é essa a nossa função. Agora, as pessoas também têm as pessoas têm pouca cultura mediática, a tal literacia mediática é mesmo importante, porque as pessoas confundem tudo. Confundem apresentadores com locutores, com jornalistas, com pivôs, com repórteres, confundem notícia com opinião, com crónica, portanto, para as pessoas é tudo igual. É tudo igual. E hoje em dia, por causa do digital e de outras coisas, é tudo conteúdos. Sim. É tudo conteúdos. Tanto é conteúdo um anúncio, um shampoo, como uma entrevista ao Marcelo. É tudo conteúdos. Na verdade é. Agora, há uns que são mais conteúdos que outros, Sim. não é? E as pessoas às vezes não distinguem a tua função. Quando tu comentas, uma das tuas funções é precisamente essa, que é de fazer paralelos com o passado, estabelecer ligações, tentar perceber ou explicar porque é que o fulano tal decidiu desta maneira ou decidiu daquela, quais eram as suas Contextualizar, dar-te a possibilidades. história. Contextualizar, exatamente. E as pessoas às vezes não entendem isso, portanto acham que é uma crítica. Às vezes é, mas nem sempre é uma crítica, às vezes é só uma contextualização. Esse lado de ir atrás e de procurar a história e de perceber porque é que aquilo filosoficamente ou historicamente se justifica ou não, vem do teu pai. O teu pai também gostava de ler muito, 10 mil volumes em casa, gostava de escrever, tinha uns toques de jornalista, dizem-me. Isso vem, achas que pode ser dever de casa, essa crítica social e de leitura de jogo? Não, de leitura seguramente. O meu pai Que era leitura de jogo, era da Big Picture. Sim, Mas o meu pai era um tipo cultíssimo, sabia latim, grego, sabia e falava. Tinha, como disseste, uma biblioteca com mais de 10 mil volumes que vão desde a religião, à política, à pintura, à arte, tudo o que tu possas imaginar. Escrevia lindamente, 100 vezes melhor que eu, quem me dera, conseguir um dia escrever como ele escrevia. E não foi jornalista por acaso, teve outras profissões administrativas, não foi por um conjunto de circunstâncias. Mas sim, eu em casa sempre li jornais, este miúdo, ele comprava, não comprava jornais diários, achava que isso era um disparate, mas comprava todos os semanários. E naquela altura havia uns 10 semanários em Portugal, no pós-revolução. E portanto eu sempre cresci com jornais em casa, com livros, e como ele era de facto um sábio, no sentido ancestral de sábio, hoje não há sábios, não é? Hoje não há. Hoje não há ninguém que consiga saber, mas há 40 anos ou há 50 anos Sim. havia. E o meu pai era um sábio, e quando não sabia, às vezes dizia-me: eu não sei muito sobre isso, mas amanhã já te digo. E ia investigar, ia procurar, ia essa saber. honestidade também te marcou. Isso eu dizia ao meu filho, não é? Digo hoje ainda, ele agora menos porque é adulto, mas fazia muitas perguntas e quando eu não tinha a certeza dizia-lhe: olha, não sei muito sobre isto, mas vou saber e depois explico-te. Ou então dizia-lhe outra coisa, que era dar-lhe uma explicação relativamente simples e dizia: quando fores maior eu explico-te de outra maneira. Portanto, tentar dar sempre uma explicação correspondente à idade para que o teu interlocutor perceba o que tu estás a dizer. Isso para mim é que é o fundamental no jornalismo. É que as pessoas entendam o que tu estás a dizer, o que tu queres dizer. E às vezes acho que os jornalistas trabalham um bocadinho para si próprios, para o seu umbigo, e esquecem-se que alguém vai ouvir, alguém vai ler ou alguém vai ver e que tem que perceber. E se perguntares a todos os meus alunos dos últimos 20 anos, eles dir-te-ão que a frase que mais os marcou é: mas a sua avó percebe isso? Ou seja, o texto que estás a fazer, a tua avó, no sentido Sim. vai perceber? É que se não perceber isso está errado. E esse pode ser um dos segredos do bom jornalismo, porque cada vez mais
tenta-se fazer parecer que somos todos especialistas, lá está, a especialidade em generalidades. E parece que qualquer pessoa vai lá e fala sobre vacinas Covid, ou sobre diagnósticos, ou sobre a Terceira Guerra Mundial que ainda não aconteceu. Há especialistas em tudo e nascem como cogumelos. Esses especialistas estragam o trabalho dos bons jornalistas? Estás a falar dos jornalistas que se julgam especialistas ou dos especialistas mesmo? Dos dois. Não, os especialistas mesmo eu julgo que não os tragam. Esta pandemia veio mostrar uma coisa. É muito importante nós ouvirmos especialistas, mas especialistas que sejam de facto especializados, não é? Não é charlatões, mas isso também existe. Em relação aos jornalistas que acham que sabem tudo, eu tenho um bocadinho de pena deles porque quando alguém acha que sabe tudo, não está disponível para aprender nada e sobretudo não está disponível para ouvir. Eu acho que hoje as pessoas ouvem pouco, gostam muito de falar e ouvem pouco. Gostam de ouvir a voz delas. Ouvem-se pouco. E no jornalismo, sobretudo no televisivo, há algumas personagens que são assim, porque o jornalismo televisivo, lá está, porque tu depois ganhas notoriedade, vais à mercearia, ao café e ao parque de estacionamento e as pessoas dizem, gosto muito de ver na televisão. E as pessoas acham... Isso sempre aconteceu muitas vezes nos últimos 20 anos, mas não me deslumbrou no sentido em que não sou jornalista, sou jornalista de televisão, estava na televisão por acaso. A tua paixão é o quê? A escrita? Porque tu passaste por todos, não é? Basicamente tens rádio, televisão, escrita e agora o online. Sabes, toda a gente me pergunta isso, não é? Qual é que eu gosto mais? É um mesmo os meus alunos, é normal. Eu acho que é justo. Quem certo, não é uma crítica, mas eu não... não gosto mais de nenhum. Eu acho que cada meio tem a sua especificidade. Por exemplo, eu sinto-me muito confortável a escrever, gosto imenso de escrever. Não é só crónicas, eu gostava de voltar a poder fazer reportagem escrita, porque acho que hoje os jornais têm que, lá está, tal como o jornalismo é outra coisa, os jornais têm que ser outra coisa. Tu estás poluído ao longo do dia com milhares de notícias que leste no online e, portanto, no dia seguinte o que te vai fazer comprar o jornal é aquela história contada de outra maneira. Exatamente. E isso só depende das palavras que tu escolheres e da tua arte e do teu engenho. A rádio é um mundo extraordinário, fascinante. Fascinante. A rádio brilharam-te os olhos. A rádio é fascinante. A rádio é um meio extraordinário porque tu retiras essa carga de notoriedade, não é? E, portanto, só tens que usar a voz e as palavras e isso dá-te uma liberdade que a televisão não te dá. A televisão tem o quê? A notoriedade. Mostrar-te. Tu podes mostrar. E isso obriga-te também, e é isto que eu tento ensinar aos meus alunos, obriga-te também a seres capaz de não descrever as imagens, porque tu estás a vê-las, mas a escrever para elas. E isso é um desafio criativo brutal. Eu posso dizer-te que dos três meios, escrever para a televisão é o mais difícil. Agora levaste-me a uma memória contigo. Eu uma vez estava contigo em Maputo. E podes contar? Posso, é perfeitamente... Não tem... Não, de todo. Estava contigo em Maputo e tu querias explicar o que é que tinha acontecido num encontro entre dois chefes de Estado, no caso o Presidente Marcelo e o Presidente Filipe Nyusi, e foste buscar um tabuleiro de damas e fizeste as jogadas a mostrar as várias táticas que podiam ter sido feitas e o que é que aconteceu. Esse lado cinematográfico ou teatral, vamos lhe chamar assim, é um trabalho de equipa com o câmara e um trabalho de equipa contigo, porque tu tens que saber como é que ele vai pintar, porque pintar no sentido de colocar as imagens em cima da tua voz, mas também tens que desmultiplicar para a tua avó perceber, voltando à tua metáfora. Isso dá-te um gozo particular. Dá. Tu divertes-te horrores nisso. Divirto-me. Isso é a parte que eu acho fantástica e maravilhosa, fascinante da televisão, que é, tu tens 2 minutos, ou 1 minuto e meio, ou 2 minutos e 20, tens um bocadinho de tempo para contar um dia inteiro de um protagonista, que é outra coisa que as pessoas não percebem. Só deu aquele bocadinho. Pois só, o homem de facto falou 1 hora, mas eu não posso fazer uma peça de 1 hora, tenho que fazer uma peça de 1 minuto e meio ou 2, e portanto a capacidade de síntese é fundamental. Daí a reportagem ter grandes vantagens. A capacidade de tu mostrares, tentares mostrar naquele bocadinho de tempo um retrato do que foi o que tu presenciaste, e depois no caso da televisão como estavas a dizer, é plástico no sentido... teatral. Pronto, e portanto, se tu consegues com uma imagem criar uma metáfora que ajuda as pessoas a perceberem o que tu queres dizer, e ainda por cima isso fica bem. Repara, eu não sei se tu costumas pôr fotografias por cima disto, mas tu tens uma coleção extraordinária dessas fotografias. Dessas brincadeiras, sim. E porquê? Eu tinha que gravar um vivo. Um vivo é quando estás a falar para a câmara, não é? Pá, e não me apetecia, honestamente. Eu tinha que ser à porta do hotel com a bandeirinha por trás. Estava muito calor. Pá, pronto. E de repente vi 2 senhores na rua a jogarem damas com o tabuleiro pousado nas pernas, não é? Pá, tudo aquilo plasticamente era maravilhoso. Só, portanto, mesmo que eu não tivesse nada para dizer,
a imagem, aliás, eu disse-te, Sim. vês isto? Já cá vamos porque Sim. vamos fazer um vivo. Nós demos a volta à rua, no autocarro ainda, e fomos trocar de roupa e depois fomos lá. E fizemos, e portanto, e aquilo depois, tu vais ver a peça e aquilo não caiu ali do céu, fez sentido, porque uma peça de televisão é um puzzle. Portanto, tu tens que, na tua cabeça, ir construindo ao longo do dia as imagens que viste, daquelas das que vistas que vais escolher, do que disse o protagonista ou os protagonistas, o que é que vais selecionar, e depois ligar aquilo tudo como se fosse um bolo. Portanto, tens que misturar, tens a farinha, tens os ovos, tens o açúcar, e depois aquilo no final tem que fazer sentido, tem que parecer tudo natural. E isso é um desafio de criatividade extraordinário. Claro que tu podes sempre fazer, eu ia citar uma outra televisão, mas não farei, que é, Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje em Maputo e foi ao mercado, e tu vês o Marcelo entrar no mercado. Podes fazer assim, depois ele fala e diz qualquer coisa. Podes fazer assim, mas podes tentar contar uma história. Podes tentar que aquilo seja mais apelativo a quem está a ver, e esse é o objetivo. Saltámos a questão do trabalho de equipa. Eu já te vi trabalhar com pelo menos 2 câmaras. Eu acho que vocês são quase família, aquilo já há ali uma química, e recentemente tu fizeste uma crónica sobre um câmara caído. Há uma emoção naquelas palavras de quem passou por muito ao lado daquele câmara. Esse trabalho de equipa marca o resultado final. Claro, claramente. Eu concordo. Olha, já estou arrepiado. Falaste aí no Faria Não te vou pôr a chorar. Não é esse tipo de programa. Não. Os repórteres de imagem, não são os câmaras, os repórteres de imagem, já são jornalistas. Depois, claro que há uns mais técnicos e outros mais jornalistas, se quiseres. Mas a ligação tem que ser perfeita. Não existe, nós andamos muitas vezes em confronto, o que aliás é saudável, não é? Mas, até com outras equipas, às vezes. Sim, isso de preferência. Mas tem que haver, de facto, química, uma boa relação e, sobretudo, temos que estar sintonizados. Portanto, quando tu trabalhas com alguém que te conhece bem e que tu conheces bem, já nem precisas de falar. Porque tu já sabes o que é que contas e ele também já sabe o que é que conta da tua parte. E, portanto, esse trabalho de equipa é fundamental para que depois o tal bolo não tenha ali uma parte que não está boa. E, portanto, quando tu tens grande confiança pessoal e técnica e jornalística no teu colega repórter de imagem e ele também confia em ti, a coisa faz-se com mais naturalidade. Ou seja, a minha relação com o José Vaio foi crescendo e ele hoje, se nós hoje, agora, tivéssemos que ir para qualquer sítio, ele hoje já só filma 1/3 do que filmava quando não nos conhecíamos, porque ele filmava tudo. E hoje percebeu que comigo não precisa filmar tudo. E já sabe o que é que há de filmar. E depois ele próprio, muitas vezes, é o motor dos meus textos. Sim, ele puxa porque ele traz a imagem. Ele diz, tem uma imagem. Exatamente, e isso leva-me a construir a história de determinada maneira, porque eu não vi ele fazer aquela imagem. Normalmente procuro estar atento, mas às vezes não consigo. E, portanto, essa conjugação de esforço e de talento, se quiseres, e de entendimento, depois, obviamente, dá um resultado que só pode ser melhor do que se tu tens uma equipa de 2 pessoas que ou não se gostam, ou têm fraturas permanentes, ou cada uma está a fazer o seu trabalho. Não é? Cada uma está na sua pista. Sim. E tu não podes estar, tu tens que estar na mesma pista. Tem que ser uma sinergia entre os dois. Tens que estar na mesma pista. O Vai, eu tenho que mandar-lhe um abraço, aproveitar, até porque vamos ter que nos meter com ele. Mas o Vai tem um momento brilhante quando ele mete uma GoPro no corte de cabelo do presidente Marcelo em Maputo, que fez daquilo uma peça que depois foi para o digital. E tem ali momentos de brilhantismo e vocês colam realmente muito bem. Voltando ao Faria, eu acho que tu passaste com ele alguns momentos de perigo, porque tu nunca fizeste. Não, eu nunca estive no estrangeiro com o Faria, mas o Faria era antes de mais, era um ser humano extraordinário. Extraordinário. Era uma pessoa extraordinária. Como há poucas. É o tipo que não te conhece de lado nenhum, mas é capaz de tirar a camisa, as calças, os sapatos, dar-te e pagar-te a comida e ir para casa nu. Se não te conhecer de lado nenhum, mas se achar que tu Faria um coração gigante. E depois, nós trabalhamos muito juntos na reportagem, no Porto e à volta do Porto, mas quando tu estás muito tempo, eu não sei se é o mesmo com estas pessoas que estão aqui, que devem todas odiar-te, mas quando tu passas muito tempo... Só 3. Estou a ver 4. Não, só 3 é que me odeiam. Na tua idade já percebo. Nunca vamos saber qual delas é que é. É que não te odeia, é que tu pagas mais. Quando tu passas muito tempo dentro de um carro de reportagem, dias seguidos, horas seguidas, mesmo que seja só para fazer coisas de lana caprina, tu vais aprendendo a gostar e a conhecer aquela pessoa. E claro que em momentos de tensão isso é exacerbado, não é? Mas mesmo que não haja tensão, há sempre, é uma bolha, uma cápsula, é uma equipa. E eu sou trabalho de equipa. Uma das coisas que eu menos gosto na rádio é trabalho solitário. Okay. Porque tu és repórter, podes ir sozinho para qualquer sítio. E depois, a mim também me faz falta essa coisa de trocar impressões. E o Faria era, de facto, uma pessoa extraordinária. Era um grande câmara, um grande jornalista, uma pessoa com um grande coração.
E depois era muito engraçado, tinha muitas excentricidades que faziam dele uma pessoa fora do comum, e eu julgo que não há ninguém que não o tenha conhecido que não possa amá-lo de uma forma quase incondicional. Voltando então para a questão das crises, tu passaste por momentos. Aliás, o teu primeiro direto é em Entre os Rios, quando cai a ponte, certo? Não, não é o primeiro, mas... Disseram-me que era o Não, primeiro. não. Então qual é que foi o primeiro? O primeiro direto foi um direto do centro comercial no Porto, o Dallas, que fechou compulsivamente, e portanto o meu primeiro direto, É isso, não é 3 tão- ou 4 dias, não é nada atrativo. Não, para efeitos históricos, 3 ou vamos 4 pôr. não, Foi não, Entre os não, Rios. Não. Isso foi 3 anos depois. Não, o meu primeiro direto, também acho que não, assim, brutal, ali Entre os Rios é um marco porque, para já porque houve muita exposição pública, Sim. não é? Tivemos um mês lá, eu tive um mês lá. Sim. Outras vedetas tiveram 24 horas, mas depois dizem que pô, não interessa. Eu tive um mês lá. E é uma tensão, porque tinhas as famílias, tinhas É uma as operações de tensão, busca. é uma tensão e é um acontecimento tão inverosímil que tu durante horas nem sequer percebes que aquilo aconteceu. Para já não vês nada, não é? Cheguei lá de noite, não vês nada. Não vias nada, tudo escuro, breu. Portanto, nem vias que não havia ponte, não vias nada. Portanto, sentes-te perdido. É como chegares a uma cidade estrangeira à noite. Não tens referências, não é? E aquilo parece que é uma piada. Que não é possível, não aconteceu. Não aconteceu um autocarro cheio de gente cair. Não aconteceu. É uma coisa que demoras a acreditar. E depois, a partir daí, vem tudo o resto, não é? Portanto, o sofrimento das famílias, o desaparecimento físico das pessoas. Tudo aquilo é de uma violência brutal. O repórter sofre com o entrevistado. Claro. Aquele choro, aqueles gritos, aquelas coisas marcam-te também. Claro. E na guerra? Porque tu fizeste guerra, tu estiveste na Bósnia. Eu estive no Kosovo 2 vezes, estive no Líbano e estive na Albânia, que é uma guerra que ninguém falou, mas que é uma guerra civil. Não é bem uma guerra civil. Na Albânia foi muito engraçado porque o governo fomentou um regime de pirâmide, de dinheiro em pirâmide. Claro que os primeiros 100 mil safaram-se e os outros 10 milhões foram totalmente à falência. As pessoas venderam casas, carros para investir, tudo porque o governo disse que era para investir. Portanto, de repente tens um país, aquilo é bem uma guerra civil, eu nem sei muito bem, nem sei se há palavra para isso. Aquilo é um país sem nada, sem lei, sem polícia, sem forças armadas, sem nada. Toda a gente na rua aos gritos e não tinham para quem gritar e portanto, é uma experiência extraordinária. Talvez tenha sido parecido com o 25 de Abril, que é tu entras numa Câmara Municipal por ali fora e sentaste na cadeira do Presidente e ninguém te impedir. Ninguém te impedir. Também tens isso no Capitólio. Hã? Mas com polícias cá fora, ali não, porque os polícias tinham entregado as armas e os militares também, portanto ali eram 99,9% da população Mas tu tiveste contra... em risco de vida, pelo menos no Kosovo, lembro-me que tiveste... No Kosovo tive para ser fuzilado, no Líbano também, na Albânia morreram pessoas ao meu lado, mas isso faz parte, não é? Faz parte, mas é giro, porque uma conversa que nós já tivemos, penso que em Hong Kong, estávamos a falar de ganhar o Euromilhões e tu disseste, se eu ganhasse o Euromilhões, contratava um produtor e um câmara, nem vou dizer quem é que era o produtor e o câmara, e ia à procura de vulcões, guerras e catástrofes. Essa busca pela adrenalina, é pela notícia, pela adrenalina, a conjugação dos dois, ou é o tal miúdo que queria viajar e ver o que os outros não viam? É mais isso, quando tu estás em situações extremas, como eu estive já, deixa-me só dar-te um exemplo para tu perceberes o que eu quero dizer. Quando eu estive na Albânia, estava um país destroçado. As pessoas invadiam as universidades de biologia para comer insetos. Comeram os insetos todos que estavam guardados nos laboratórios, queimaram bibliotecas, portanto estavam todos de cabeça perdida. E eu estava na TSF nessa altura, ia entrar ao telefone e tive 20 minutos à espera de entrar. É normal. Mas tive 20 minutos à espera porque nos outros 19 anteriores o Sapinto tinha dado um estalo ao Casqueiros. E quando tu estás numa situação como Tiveste esta... quase um momento a Santana Lopes. Não, tu estás num sítio, num país na Europa, entre a Itália e a Grécia, ao lado da Itália e da Grécia, onde as pessoas estão a morrer à fome, onde um regime fez colapsar um país, onde tu tens toda a gente na rua sem saber o que é que há de fazer. E durante 20 minutos, isto não foi agora, foi há 30 anos quase, não é? A notícia em Portugal é um jogador que deu um estalo a um selecionador. E tu relativizas as coisas. E, portanto, quando tu voltas de uma experiência deste género, nada te parece notícia. Vão aumentar os impostos. Vai subir a gasolina. O outro não sei o que disse, chamou, insultou. Portanto, tu relativizas muito. E, portanto, eu não estou a dizer que só isto é que é jornalismo a sério, não é isso. Não. Mas são situações limites extremas que
tem uma carga humana muito forte, muito pesada, e essas são as histórias que eu gosto de contar. E, sobretudo, porque são sítios onde as pessoas não podem ir nunca, quer dizer, a maioria da população do mundo nunca esteve numa frente de batalha, nunca assistiu a uma guerra, felizmente, não é? E, portanto, lá está o tal desafio de tu ires ver, estares lá e depois reportares e contares como é que está a ser. E ao contar, enquadrares, dares pinceladas históricas, estabeleces paralelos e tentares com que as pessoas percebam e fiquem com a big picture do que está a acontecer. E como é que fica a família nisso tudo? Tu tens um filho que amas horrores, tens uma mãe que ligas todas as noites. Como é que fica? Tens uma mulher que te ama, espero eu. Pois, coitado. Também tu, não é? Como é que fica a família no meio disso tudo? Opa, é bastante difícil, mas eu não te posso responder a isso. Tens que perguntar-lhes a eles, não é? Eu sei que é duro, mas não consigo pôr-me no lugar deles. O meu filho era pequeno na altura, não sei se tinha percepção exatamente do que é que estava a me acontecer. E a minha mulher fez, a última que eu tive no Líbano, em 2006, portanto ele tinha 8 anos. E a minha mulher, a João, fez tudo o que podia para ele não ver os jornais, não é? Mas depois chegava à escola e os miúdos diziam: olha, o teu pai está na guerra. É normal também. A João sofreu imenso, a minha mãe também, mas pronto, felizmente, ou infelizmente, não sei, estou cá, voltei. E quando voltas, dá para desligar logo a seguir e passares para a próxima? Não, demoras ali, lá está, há um período ali que tu relativizas. Que nada do que está a acontecer à tua volta depois cai-te a moeda. Te importa. Não tem interesse nenhum, nada tem interesse. Tu vieste a um sítio onde estão pessoas a morrer, onde houve uma catástrofe natural, ou há uma guerra, ou há um país destruído, as pessoas não têm de comer, não têm gasolina, não têm estradas, não têm casas, e de repente vais para a tua realidade comezinha. Portanto, demoras algum tempo a voltar a dar importância àquilo que de facto são pequenas coisas e que nós valorizamos demais, ou hipervalorizamos, porque é o nosso dia-a-dia. Não sei se me fiz entender. Fizeste-te entender perfeitamente. Acho que é... Pronto, estás a ver porque é que foste convidado? Não. Ainda não percebeste. Não consegui perceber. Mudando um bocadinho de assunto e para um assunto que está um bocadinho na ordem do dia, o fact-checking, as fake news, todas essas coisas. Faz assim tanto sentido ser preciso haver fact-checking? Não era suposto quem dá notícias, dar notícias verdadeiras? E dá. Se tu reparares, o fact-checking é feito sobretudo aos conteúdos e não às notícias. Isso é uma outra questão de hoje e a tal literacia mediática. Se tu hoje perguntas a uma pessoa diz-te: olha, li que o Luís Filipe Vieira foi preso. Aonde? Onde? No Facebook. Pois. Desculpa, mas o Facebook não produz conteúdos. Tu deves ter lido isso num site de alguém. E aí pode ser de um órgão de informação credível, sério, ou pode ter sido noutra coisa qualquer, não é? E o problema é esse. Portanto, o fact-check não é para verificar as nossas próprias notícias. O fact-check é para verificar conteúdos que vão parar às redes sociais, que se tornam virais e que muitas vezes estão errados. Vou-te dar um exemplo. E não vou dar órgãos de comunicação. Não, mas podes dar. Não, mas não vou dar. Se quiseres, tu dizes. Cristiano Ronaldo desviou uma garrafa de Coca-Cola. Certo. E algumas horas depois sai a notícia que a Coca-Cola desvalorizou 4 bilhões, ou coisa que o valha, num montão de órgãos de comunicação credíveis. E umas horas mais tarde descobre-se que não teve nada a ver, as ações desvalorizaram uns minutos antes disso, tinha a ver com uma entrega de dividendos na bolsa não sei de onde. Esse imediatismo de quereres dar a notícia instantaneamente leva-te por vezes a errar. É óbvio, quando tens tanta coisa. Isso estamos de acordo. Podíamos falar sobre o pequeno Noah, que já estavam a dá-lo como morto e enterrado. Podemos falar de muitas coisas. Agora, esse lado... Pequeno Noah? Não é pequeno Noah? Não sei. Jovem Noah? O rapaz chama-se Pequeno? Não, é pequeno. Ok. Sim, mas qual é a pergunta? A pergunta é, mesmo o jornalismo a sério, de vez em quando tem falhas. Não deveria assumi-las com mais... Eu julgo que hoje isso é assumido, honestamente. Eu acho que... a sério, posso estar a ser corporativista e não estar a ver a coisa claramente, mas eu julgo que... Porque repara, depois as pessoas também não percebem muito isto. Um jornalista errar é como um jogador falhar um penalti. Isso marca-nos. Ninguém gosta de ser desmentido. Ninguém gosta de dizer: pá, eu fiz uma notícia que estava errada, que vou ter que depois dizer, corrigi-la, ou pôr a minha direção a pedir desculpas por eu ter errado uma notícia. Ninguém gosta disso. Portanto, ninguém erra de propósito. Portanto, não se pode esperar super-heróis não é nem isso, desta ninguém classe. Erra de propósito. Ninguém no jornalismo sério e decente erra de propósito. Pode ser enganado, ou pode ser precipitado. São coisas diferentes.
E essa precipitação vem da necessidade Vem do de encheres. imediatismo. Vem do imediatismo. Quando tu tens 3, 4 canais de notícias 24 horas por dia, tens diários, tens sites online, Canais de notícias 24 horas por dia só tens um. pronto, que é a SIC Notícias, Só tens um. do qual tu és quase pai. Só tens um. É uma paixão. Eu não te vou perguntar porque é que saíste da SIC. Acho que se quisesses contar já tinhas contado, não me ias contar a mim. Mas algum dia vai-se saber essa história. Por mim, não. Mas saíste de coração, voltavas? Sim. Pronto, depende. Pá, eu posso responder-te isto com uma frase que dá para tudo, mas que é rigorosamente verdade. Um homem é um homem e as suas circunstâncias. E, portanto, as circunstâncias levaram a que eu saísse. Eventualmente, outras circunstâncias no futuro podem levar a que eu regresse, depende. Mas nunca pensei nisso. O que é que te ficou por fazer? Na SIC. Em televisão. Tu agora estás um bocado afastado dos ecrãs. O que é que te faltou fazer em televisão? Que gostasses de ter feito? Acho que nada, honestamente. Olha, fiz programas de entrevista, fiz programas culturais, fiz reportagem, que é o que eu mais gosto. Fui pivô em congressos, em cimeiras internacionais, Não é que eu gosto de ser pivô, mas pivô no sentido de exterior. Sim. E também fiz isso, nunca fiz no estúdio, também acho que não iria querer. Fiz comentário, fiz documentário. Pá, acho que fiz quase tudo o que há para fazer em televisão, acho que não me faltou nada. E não houve uma história que gostasses de ter perseguido e não ficou-te... Porque às vezes há também a questão da agenda, não é? Há coisas que eu gostava de ter feito por curiosidade. Por exemplo, gostava de ter feito um Paris-Dakar, quando era Paris-Dakar. Okay. Temos um amigo em comum que vai fazer. Certo. Eu não gosto nada de desporto, no sentido de jornalista de desporto, não sei o quê, mas fazer um Paris-Dakar, lá está, não era pela questão desportiva. Mais documentário ou era pela reportagem, questão de perceber toda aquela mecânica. Nunca fiz. Acho que não tinha assim nada que gostasse muito e que não consegui fazer. Mas eu também não tenho muitos objetivos. A palavra nunca pensei, quero ser isto, quero ser aquilo, quero fazer isto. Não, as coisas sempre me aconteceram, foram acontecendo e eu fui fazendo e não tenho grandes expectativas nem ambições no sentido, como algumas pessoas têm, eu respeito, não tenho nada contra. E escrever não é uma paixão que está a ressurgir? Tu agora escreves crónicas? Tu na televisão escreves crónicas. Tu na televisão escreves pouco, muito pouco. Os textos televisivos e radiofónicos são muito curtos. Portanto, eu escrevia crónicas para online, mas também coisas relativamente curtas. Agora tenho mais tempo, e mais do que tempo é a disponibilidade mental, eventualmente. E nunca te deu assim para uma coisa de investigares, uma coisa antiga e fazeres jornalismo de investigação para um livro, uma coisa... Não tenho paciência. Eu não gosto de coisas muito longas. Eu nunca fiz eu fiz 3 grandes reportagens na vida, porque eu não tenho paciência para coisas muito longas. Sério, chateia-me, pronto, aborrece-me estar um mês a pensar naquilo. Ou 1 mês e meio, ou 2 meses a pensar no mesmo assunto. E no digital, onde agora tens a oportunidade de ter o teu próprio site ou criares a tua própria plataforma, nunca pensaste, não estou a dizer que se és censurado ou não, aliás posso-te perguntar, já alguma vez te sentiste censurado no que tu ias escrever e alguém te telefonar ou dizer não ponhas isso ou acrescenta aquilo? Nunca. Sim. Nunca. Tu és parceiro de um projeto que é o Fumaça, és apoiante do Fumaça, está lá o teu nome no site, não? Não deve ser Pedro Cruz. Mas deve ser outro. Outro? Acho que é um fotógrafo. Há um fotógrafo relativamente famoso chamado Pedro Cruz. Relativamente famoso. E há um jogador de handball, salvo erro, também relativamente conhecido, chamado Pedro Cruz. E esses projetos, tu levantaste os olhos, esses projetos de jornalismo cofinanciado ou crowdfunding ou uma coisa assim desse género, como é que vês isso? Eu não estou a perguntar da Gulbenkian, eu estou a perguntar... Não, eu não estou a pensar na Gulbenkian. Eu acho... Como é que eu tenho de explicar? Acho interessante. Acho que é importante esse tipo de iniciativas. Agora, eu acho que o jornalismo financiado, seja por anónimos, seja por quem for, tem um objetivo. Sempre. Tem um interesse. E tem que ser responsabilizado. E disso eu já não gosto tanto. Eu não gosto do Avante nem do Povo Livre. Okay. Trabalham lá jornalistas, certo, a Ação Socialista, trabalham lá o Jornal do Sporting, o Jornal do Benfica, o Jornal do Porto. Não gosto no sentido, aquilo é jornalismo? É, mas é um jornalismo com um objetivo. E eu julgo que o objetivo não pode nunca ser esse, proteger corporações, proteger ideologias, proteger clubes, proteger partidos. E, portanto, o meu jornalismo é um jornalismo livre e generalista e que tu não
precisas de pensar quem é o patrão ou onde é que vais buscar o dinheiro no fim do mês. Porque isso te deixa de alguma forma amarrado. E, portanto, nada contra os projetos independentes, pelo contrário. Agora, o que eu julgo é que todos eles, no passado e hoje há outra vez projetos independentes, alguns poderosos, têm um objetivo por trás, ou têm um mindset. E isso a mim não me agrada muito. Por aquela razão, que é, tu tanto podes ter o PIN, para uns tens o PIN do PSD, para outros tens o PIN do PS, para outros tens o PIN do CDS, é-me indiferente. Como diz o Henrique Monteiro, chamem-me o que quiserem. Pegando nessas tuas palavras, quando se distribuem 15 milhões de euros por órgãos de comunicação social, achas que de alguma maneira pode-se estar a tentar manipular conselhos de administração? Ainda bem que me faz essa pergunta, Sr. Doutor. É sempre um prazer. Porque, isso foi tudo isso é uma fake news, essa é uma notícia falsa. Essa é uma notícia falsa. E isso irrita-me um bocado. Mas foram distribuídos 15 milhões de euros por vários órgãos de comunicação social. Não foram distribuídos 15 milhões de euros por vários órgãos de comunicação social. O que o Governo fez foi antecipar a compra de publicidade institucional, que é uma coisa totalmente diferente. O Governo não distribuiu nada. Aliás, o Governo ignorou, por e simplesmente, as empresas de mídia durante esta crise. O que o Governo fez foi antecipar faturação de publicidade institucional que, em vez de pagar daqui a 6 meses ou 9, pagou agora. Portanto, para dar alguma folga à tesouraria. Mas o Governo, que fique claro, não ajudou, não meteu dinheiro, não distribuiu, não comprou e não influenciou. Limitou-se a pagar antecipadamente publicidade institucional que já estava orçamentada e que ia ser paga em fases e que foi paga à cabeça e não durante. Só fez isso. E, portanto, a mim irrita-me mesmo, é uma das coisas que me irrita. Porque as pessoas dizem, calem-se lá, tiveram 15 milhões. Para já... 15 milhões a dividir por aquela gente toda. Que tivessem, não é? Pronto, estamos a falar de trocos peanuts no limite. para grandes Mas órgãos nem de sequer é comunicação isso. Portanto, não distribuiu nada, não deu nada, não emprestou nada, nada. Pagou antecipadamente o espaço futuro de publicidade. Só isto. E, portanto, isso não condiciona nada. Dá jeito à tesouraria? Deu. Não posso dizer que não deu. Eu não sou gestor, mas admito que tenha dado. Obviamente. Agora, se Até isso porque eram tempos muito compra complicados. alguma coisa... Não. O valor é O bom relativamente jornalismo baixo. não se compra. Também acho que O bom sim. jornalismo não está à venda. Repara, quando em 75 o PC tomou conta de todas as redações, achava que ia ganhar as eleições a seguir. E este é o melhor exemplo que eu te posso dar. Estou a dizer o PC, podia ser ao contrário, não é? Tens o caso do Trump, que tinha o jornalismo todo contra ele e ganha. Portanto, o bom jornalismo não está à venda. Virando aqui, porque o tempo está contra mim, que tu não imaginas, mas já passou quase a entrevista toda. O que é que te inspira para as crónicas? Porque imagino que para um tipo que anda com a adrenalina sempre nos pingers ao longo dos quase 30 anos, ter que se sentar e escrever uma crónica com 800 ou 3.000 caracteres, deve ser, ao mesmo tempo, é uma pressão diferente, porque é a pressão do documento em branco, não é? Tu não vais acreditar, mas eu vou dizer. Esta, a de terça-feira, escrevia na segunda, no telefone, e disse ao meu filho, conduz aí um bocadinho que agora vou ter que escrever. E escrevi em 15 minutos. Eu acredito que já devia escrever ao telefone. Escrevi em 15 minutos, sem rever, mandei, depois alguém fez o favor de rever. As crónicas muitas vezes são, como são semanais, é um compromisso complicado, são quase... Mas preferias diária? Não, valha-me Deus. Diária ainda é pior. Ou não seja, sei. Porque repara... Se calhar ganhavas uma rotina. Não, mas eu gosto de ter alguma coisa a dizer. Ok. Percebes? E, portanto, se tu és obrigado a fazer... Eu até sou capaz, ou seria capaz, de produzir uma coisa por dia. Mas, espero que o dia esteja a ver. Mas como obrigação, isso é pesado. Mesmo semanal é pesado. E, portanto, normalmente as crónicas são alguma coisa que eu já pensei, Mas tens uma notinha no telemóvel com alguns temas que um dia posso voltar a isto, não, tipo uma... Não, nota mental só. Eu sou analógico. Isso não é. Nem tenho papéis. Sabes que é um dos meus orgulhos, foi tu teres escrito uma crónica sobre uma conversa nossa. Pois, a tua vida também deve ser um bocado triste. Um bocado, olha, mas pronto, é o que é. Tens que admitir que é assim impressionante. Eu nunca pensei que... Porque, agora, brincadeiras à parte, tu uma vez brincaste que podias ser meu mestre e ensinar-me e mentorar-me. E eu achei engraçado esse lado de, uma vez mais, do professor que tu não queres assumir que é. Eu não disse que não era, eu disse que professores são os senhores académicos. Eu sou só um tipo que sou jornalista e gosto de partilhar, é diferente. Pedro, daqui a 2 ou 3 anos eu convido-te outra vez. Já acabou? Estavas a acabar. Tens aquelas perguntas do que dizem os seus olhos e isso? Tenho quase. São 2. É rápido. É rápido. Daqui a 2 a 3 anos eu convido-te para voltares ao programa. O que é que me vais contar de novo? Não faço ideia. Sabes que eu nunca fiz planos. E agora há uma coisa íntima que te posso dizer. Vais ser pai? Não. Eu deixei de fazer planos quando meu pai morreu.
Deixei de fazer. Pá, não me interessa. O quer-se. Pá, não me interessa. Não... Se me perguntares onde é que vou de férias, a segunda parte das minhas férias, não faço ideia. Onde é que vou de passagem de ano? Muito menos. Pá, não faço ideia. Deixei de fazer planos no dia 17 de dezembro de 1998, deixei de fazer planos e, portanto, também não fazia antes. Não sempre fazia. Foste um bocado carpendia. Deixa ver. Portanto, daqui a 2 ou 3 anos faço a menor ideia onde é que estou, o que é que estarei a fazer. Mas vais estar feliz? Espero. Não faço ideia. A última pergunta, Pedro. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse escolher uma pessoa qualquer, histórica, ficcional, atual, que se sentasse na minha cadeira e tivesse aqui 1 hora a conversar contigo neste belo parque. Não dissemos porque é que estávamos em Troia. Eu vou-te dizer porque estamos em Troia. Porque tu não tinhas convidado, estás à rasca da agenda, pediste-me para eu desenrascar, para te ajudar, para teres um programa, e eu estou de férias, aqui, onde faço férias há 1000 anos, e portanto, foi só por causa das tuas datas, não foi por mim. Pronto, excelente. Agora que estamos esclarecidos... Agora que estamos esclarecidos quanto a isso, que não é verdade, eu tinha montes de convidados, mas gosto dele. Se pudesse escolher qualquer pessoa, histórica, atual, ficcional, quem é que te sentava? Mas para me fazer perguntas ou para eu fazer perguntas? Para estar a conversar. Sá Carneiro. Sá Carneiro? Sim. Atenção, eu não sou um PPD-PSD, eu não tenho partido, mas é uma personagem... Gostavas de ter-te cruzado com ele? Gostava, é uma personagem que, ao tempo, à época, tinha um pensamento moderno, inspirador, reformista, e que quer na vida pública, quer na vida pessoal, foi um bocado contra tudo e contra todos. Portanto, um bocado à bruta, um bocado visceral, um bocado... E às vezes eu revejo-me um pouco nessas características e gostava de perceber, gostava de se voltarmos a 73, 74 e ter essa conversa sobre o que depois aconteceu, ou seja, sabendo o que sei hoje, gostaria de ter essa conversa, até porque a última reportagem grande que eu fiz para a SIC foi precisamente sobre a sucessão, portanto, começa na morte dele e acaba com a tomada de posse de Francisco Balsemão, portanto, aqueles 40 dias entre um primeiro-ministro e outro, e descobri, já sabia imensas coisas, mas descobri coisas que não fazia ideia, e fiquei ainda mais fascinado pela personalidade, pela personagem, e portanto, assim de repente, se me perguntas isso, isto porque outra pessoa com quem eu gostaria muito de conversar é o Francisco Balsemão, mas esse tive muitas oportunidades, e portanto, também aprendi imenso. E podes voltar a conversar. E posso conversar, felizmente, espero que por muito tempo. Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Despedir dos espectadores. Os 3 que estão a ver. Não, eles são 4, tinhas contado há pouco. Os 3 espectadores de casa. Sejas assim, Pedro. Quanto a si, agradeço a companhia. Voltamos para a semana com mais um convidado que tentaremos que seja tão interessante como o Pedro Cruz. Acompanhe-nos nas redes sociais, leia as crónicas do Pedro no Diário de Notícias, assine o jornal e ajude o rapaz, porque ele também precisa, porque tem 2 ou 3 leitores. Até para a semana.